Boa noite, gente. Estamos na live número 206. Hoje é domingo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a família, que tenham aproveitado as coisas simples da vida. E eu vi uma mensagem, uma das últimas mensagens de Steve Jobs, um cara que sabemos que alcançou o teto financeiro, vamos dizer assim, alcançou a casa dos bilhões de reais. E a gente tem muito a aprender com esse cara, com a pessoa de Steve Jobs, né? E ele deixou uma mensagem muito bacana e eu queria ler com vocês a mensagem dele. A mensagem de Steve Jobs, uma das últimas mensagens que ele nos deixou antes de partir. Olha só que interessante, né? Um cara que alcançou o teto financeiro, alcançou seus bilhões de reais, ele alcançou muitas coisas na vida que a maioria das pessoas deseja ou acha que é nessas coisas que mora a felicidade. E essa última mensagem que ele deixou me deixou muito instigado e por isso eu decidi passar essa mensagem aí para vocês. Eu vou ler então essa mensagem. Vou ler essa mensagem. Boa noite a todos que estão entrando aí. Eu vou ler essa mensagem que a gente possa refletir, já que é um domingo, amanhã é segunda-feira, que a gente possa repensar nas coisas que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. Vamos lá então, olha só. Em 2011, Steve Jobs morre aos 56 anos. Eu acho que é uma vida muito curta ainda. 56 anos eu acho uma vida muito curta, né? Olha só, Steve Jobs morre aos 56 anos de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. E estas são algumas de suas últimas palavras. Então ele disse assim: nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte eminente. E ele continua: eu tenho dinheiro para contratar eu tenho dinheiro para contratar o melhor médico. Eu tenho dinheiro para contratar qualquer tipo de hospital. Olha só. Mas ninguém pode carregar a minha doença. Uau, é muito forte isso. É muito forte. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar a minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada: a vida. E ele continua: à medida que cresci, percebi que um relógio de $300 e um de 3 milhões de dólares mostram a mesma hora. Que interessante, né? Um relógio de $300 e um relógio de 3 milhões mostram a mesma hora. E ele continua: que com um carro de 150 mil dólares e um de 15 milhões podemos chegar ao mesmo destino. Que interessante, né? Que um vinho de 150 ou um vinho de 1.500 geram a mesma ressaca. Que uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000 metros quadrados, a solidão é a mesma. Caramba, é muito forte o que ele diz. Ele começou a refletir a respeito das coisas mais importantes da vida. E ele continua: a verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então eu espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, é a verdadeira felicidade. Que forte isso. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos. Educá-los para serem felizes. Eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Caramba, é muito forte isso. É muito forte. Coma sua comida como medicina. Caso contrário, você deve comer a medicina como comida. Quem te ama nunca vai te deixar, mesmo que tenha 100 motivos para desistir. Ele ou ela sempre encontrarão
o motivo para se apegar. Há uma grande diferença entre ser humano e ser humano. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Caramba, olha só. E ele continua. O que é importante para nós? 1. A luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo e o sexto, os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, agradeça e aproveite ao máximo das pequenas coisas e valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza deste mundo. E concluiu assim Steve Jobs, uma das suas últimas mensagens. Cara, a gente fica preocupado com besteira às vezes, porque, cara, como Steve Jobs, ele alcançou o patamar de muitas coisas. Todo mundo talvez queria estar na pele dele, alcançar milhões. Mas olha, entre viver mais e ter tudo que ele tinha, eu prefiro viver mais. Não sei vocês, mas eu acho que 56 anos ainda é muito jovem. E talvez, eu acredito que Steve Jobs teve bastante perrengue na vida, bastante conflito emocional, tanto familiar quanto na empresa. Talvez isso acelerou o processo de problema dele. Talvez isso enfraqueceu o corpo dele, porque ele foi levado ao estresse extremo. Principalmente quando tiraram ele da própria empresa que ele criou. E ele estava tão apegado ao trabalho. Ele era um cara muito criativo, só que ele estava tão apegado que ele esqueceu, eu acredito, pela história que contam, pelo menos, eu percebo que ele esqueceu um pouco dele. E ele começou a se dedicar muito ao trabalho. E o corpo não resistiu. Porque quando o peso está na mente, o corpo não resiste. O nosso corpo é muito resistente, mas quando o peso está na mente, o corpo não resiste. Então eu acredito que pela história que a gente conhece, pelo menos Steve Jobs, ele é um cara muito apegado ao trabalho e ele esqueceu das coisas mais importantes, como essa mensagem que eu citei aí, que ele foi uma das últimas mensagens dele. Ele começou a perceber que um relógio de $300 mostrava a hora igualmente a um relógio de 3 milhões de dólares. É a mesma coisa, dava para ver a hora mesmo. Um carro de 150 mil e um carro de 15 milhões vai chegar no mesmo destino igual. Ele começou a perceber o que realmente era importante na vida. E por isso que nós temos que tomar um alerta muito, assim, ó, levar um choque de realidade, porque realmente às vezes a gente fica preocupado com o carro que tem, com a fortuna que vamos acumular aqui, sabendo que não vamos levar nada, né? O Leandro colocou assim: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Ó, nossa, ótima palavra. Até dar um print aqui. Aí o Roberto colocou aqui, ó, peraí que ficou o print aqui. A criatividade consome muita energia e as pessoas comuns não têm noção disso. Olha só, é muito bom a gente ser criativo, mas eu acho que o excesso de trabalho, o excesso de querer, como é que eu posso dizer, de querer acumular muito nessa vida, eu acho que é um grande problema, acho que é um grande perigo para nós, né? A gente tem que experimentar o hoje. Hoje tenho a oportunidade de sempre estar brincando com a minha filha e eu consigo olhar nos olhos dela, eu consigo sorrir, nós se divertimos muito quando estamos juntos, assim. E hoje a gente foi no parquinho, por exemplo, coisas simples, coisas bem simples, coisas que eu não investi R$1, mas poder empurrar ela no balanço, poder correr com ela no parquinho. E eu sou um cara bem crianção, eu entro nas brincadeiras das crianças. Até no parquinho que a gente frequenta, as crianças estão virando meus amigos, porque eu boto uma latinha lá, começo a jogar pedra até acertar a latinha, as crianças vêm junto e... Cara, talvez a verdadeira felicidade é isso, é a gente ser como uma criança, né? Então, já citei outras vezes que o próprio mestre disse que a gente deve ser semelhante às crianças. Porque as crianças vivem no hoje, vivem no presente. E, cara, um simples empurrar minha filha no parquinho pra mim...
eu consigo guardar muitas memórias boas e talvez o maior tesouro que nós vamos lembrar lá no fim, no nosso leito de morte, é as boas memórias que construímos. Quando eu visito meus pais, eu consigo dizer para eles: eu te amo, eu abraço eles muito forte, eu beijo eles no rosto. Os meus irmãos também, eu sempre trato eles assim porque eu não quero chegar no fim da minha vida e descobrir que eu tive a oportunidade e não fiz. Então eu sempre faço isso quando eu estou perto das pessoas que gosto e quando estou perto de um amigo também eu tento ajudar, eu tento levantá-lo, porque no fim das contas, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que essas são as maiores riquezas. Você ter a capacidade de construir boas memórias, boas lembranças, porque isso deixa um legado, porque quando você morrer, você vai ficar no coração das pessoas. As pessoas vão lembrar de você. Steve Jobs fez bastante coisas legais pelo mundo, pelas pessoas, pela tecnologia, mas talvez ele esqueceu um pouco dele. Talvez ele se dedicou em excesso ao trabalho. Era uma coisa que ele gostava, mas pelo que a história conta, percebe-se que ele só enxergava o trabalho. Aí chega no fim da vida, ele reconhece as verdadeiras coisas. Embora seja um cara que eu admire muito, 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 mas a gente deve tomar cuidado em relação a coisas, né? E geralmente a gente dá valor para as coisas que tínhamos que dar valor quando a gente perde. Tem um exemplo muito simples que quando a gente tem, a gente valoriza desse tamanho, né? Quando a gente perde, a gente supervaloriza. Então, essa é a mensagem de hoje, para que a partir de agora, a partir de hoje, a gente comece a se conectar mais com as pessoas, que a gente possa olhar nos olhos, dizer eu te amo para quem precisa dizer, antes que se vão. Porque uma coisa é certa, ninguém vai sair dessa terra vivo, então todos estão num trem e vai chegando a hora de cada um. Então eu espero que cada um de nós consiga olhar nos olhos de quem precisa e a gente sabe para quem a gente tem que dizer eu te amo e não guardar nada para nós. Morrer vazio, entregar tudo, falar. Eu, graças a Deus, eu tenho feito isso há um bom tempo, eu tenho boas memórias. Eu sempre tenho boas memórias com as pessoas que eu amo. Com meu pai, com minha mãe. O Leandro colocou assim: conhecer-te a ti e entenderás mais o próximo. Porque quando nos conhecemos, soubemos que somos, saberemos o verdadeiro valor do ser humano. É isso aí, hoje, graças a Deus, eu consigo olhar pra mim, eu consigo ver as minhas falhas e eu consigo me dar bem comigo mesmo, sabe? Eu consigo me perdoar, então eu consigo liberar perdão. A gente não pode carregar mágoa de ninguém, né, gente? E às vezes por besteira as pessoas ficam carregando mágoa, ficam se isolando, ficam... Só uma besteira. Mas como é bom a gente refletir nessas mensagens aí, por exemplo, de Steve Jobs, que foi um grande cara. É um alerta para a humanidade, né? E não desperdiçar os momentos. O que ele mais retrata aqui nessa mensagem é que o afeto, a conexão com os entes queridos são as coisas mais importantes. Papel é o ser humano que valoriza, porque é só um papel, dinheiro é só um papel, é só um dígito agora, é só digital. É uma besteira. É nós que supervalorizamos. Agora a vida, quando a gente consegue construir boas memórias, a gente sente a vida nas nossas mãos, a gente sente que viveu o dia, né? E a gente precisa ajudar tantas pessoas que estão se isolando por medo de se machucarem, ou desacreditaram do amor e não conseguem mais ter afeto, ou generalizaram suas experiências e agora estão depressivas por conta de um acontecimento na vida, ou achavam que tinha controle sobre a vida e quando vê perder um ente querido, tudo isso, né? E as pessoas às vezes não querem sentir dor novamente, então eles se isolam e não conseguem amar outras pessoas, porque eles têm medo de perder também, essa é a verdade. E por isso que a gente está aqui,
para lembrar que vale a pena a gente dizer eu te amo, vale a pena a gente abraçar forte, como se fosse o último dia. Então guardaremos boas memórias, e as boas memórias, as boas lembranças são os nossos maiores tesouros. Eu, sinceramente, se eu morresse hoje, eu já morreria vazio, porque eu não guardo nada, eu entrego tudo que eu tenho. Talvez não é muito, mas eu consigo dizer eu te amo para quem eu preciso dizer, eu consigo abraçar, eu consigo transmitir algo bom, porque por mais que eu passe perrengue na vida, eu já não vejo mais como problema. Eu vejo como eu posso ajudar as pessoas com os problemas que eu passo também. E é engraçado quando você começa a olhar mais a fundo dentro de você, os problemas ficam tão pequenos que eu nem consigo dizer que eu sou uma pessoa que tenha problema. Eu enxergo eles tão pequenos, de uma forma tão rasa, que não consegue mais me parar. Porque talvez eu encontrei meu propósito e o sentido na vida. Em compartilhar o bem, fazer o bem, amar o próximo como a mim mesmo. Nada supera isso. É tão simples. E as pessoas estão num mundo tão agitado que elas precisam ser alertadas diariamente. É por isso que eu me motivo diariamente a trazer uma mensagem. Porque as pessoas estão tão aceleradas, elas nem estão percebendo que viveram ou deixaram de viver muitas coisas. Nossa, eu tenho tantas memórias boas que eu sempre estou brincando com as crianças e eu faço avião de papel ainda, eu me divirto com a minha filha, eu faço pipa, eu faço todas essas besteiras aí de criança, eu faço. Porque isso é vida, isso nos traz sentido. E ainda eu sonhei como uma criança e agora estou executando como adulto. Porque as pessoas precisam de nós, de cada um de nós. Elas precisam ouvir isso. Vou tirar mais um print aqui. E, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de domingo. E que vocês, no amanhã, se Deus permitir nos acordar, que a gente possa fazer o bem. E que a gente possa se conectar realmente com a vida. Que a gente possa demonstrar carinho e não guardar. Uma coisa que que a gente tem que dever para todo mundo, acho que talvez seja amor, seja afeto, carinho. Eu acho que é uma coisa que eu vou ficar devendo. Mesmo que eu tente pagar sempre, eu quero ficar devendo mais ainda, porque assim a gente sempre dá um jeito de pagar. Que a gente deva carinho e afeto. Steve Jobs, com toda a sua fortuna, ele percebeu que nada disso importa. Mas sim o afeto, o amor, as pessoas queridas. Isso é importante. Ele percebeu que coisas são coisas. E um relógio um relógio de $300 e um de 15 milhões vai mostrar a hora igual. Que um carro barato ou caro vai chegar no mesmo destino. Mas que nada pode comprar a vida. Nada pode comprar afeto e amor. Essa é a mensagem que ele nos deixou. Então eu espero de coração que nós possamos olhar para as pessoas e que nós possamos demonstrar carinho e afeto e construir boas memórias com pessoas, com as pessoas que amamos, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar que a gente andar, que a gente leve luz e que a gente seja luz. Porque é só assim que de fato vamos viver. Um cara que tinha bilhões morreu tão cedo, tão jovem, talvez porque se estressou muito. Pelo que conta a história, ele se estressou muito com o trabalho. Alcançou a sua casa de bilhões para perceber, no fim da vida, que coisas não compram a vida. Que dinheiro não compra afeto e nem amor. Então, não precisa acontecer nenhuma desgraça na nossa vida para a gente perceber o que realmente importa e para que a gente dê valor para o que realmente importa. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu já li a mensagem de Steve Jobs, uma das últimas mensagens dele. E eu espero que você assista novamente, se você perdeu. E reflita. Um cara que alcançou bilhões percebeu que as coisas mais valiosas do mundo, elas vêm de graça. E por vir de graça,
muitas vezes a gente não valoriza. Que é o amor das pessoas, que é os amigos, que é o nosso bate-papo, que é uma mensagem positiva que você leva a um amigo, é um abraço que você leva para um amigo. Tudo isso é de graça e talvez por isso não valorizamos. Esse cara aqui, bilionário, no fim da sua vida ele percebeu que a maior riqueza vem de graça. O Leandro quer uma ótima semana a todos, muita energia positiva. Tamo junto, gente. Espero que Deus abençoe todos nós e que nós possamos valorizar o que recebemos de graça. A vida, o fôlego da vida, os amigos, as pessoas ao nosso redor, isso tem valor. O resto a gente conquista, mas vamos dar valor para o que realmente importa. E não precisa acontecer nenhuma tragédia para que a gente reconheça essas coisas valiosas nas nossas vidas. Tá bom? Eu fico por aqui, lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Até amanhã.